Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração do nosso canal. Já aproveita, se inscreve aqui no Operação Oculta, deixa aquele like maroto e prepara a mente para descobrir a incrível história de um dos instrumentos mais carismáticos de todos os tempos. Bom, hoje o ukulele é o símbolo máximo da música havaiana, né? É só ouvir um acorde e a gente já se transporta mentalmente para uma praia ensolarada. Mas olha, a história real por trás desse som relaxante esconde um mistério geográfico e cultural muito, mas muito bacana. O que nos leva à grande questão. Afinal de contas, de onde o ukulele realmente veio? Existe aquela crença super comum de que ele é um instrumento 100% indígena do Havaí, nascido e criado isoladamente lá nas ilhas. Mas, pois é, a verdadeira história tem uma reviravolta maravilhosa. A origem dele, na verdade, começou muito, muito longe dali. Ele tem profundas raízes europeias. Dá para acreditar? Seção 1. A origem geográfica inesperada. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Para entender tudo isso, a gente precisa sair das praias modernas do Havaí e voltar para o final do século XIX. Foi exatamente nessa época que imigrantes portugueses deixaram a ilha da Madeira numa jornada longa em direção ao arquipélago havaiano. E claro, no meio dessa galera toda tinham músicos e artesãos super talentosos que não foram de mãos vazias. Eles levaram na bagagem pequenos instrumentos de corda que já bombavam muito lá em Portugal. Essa travessia foi literalmente a semente que fez o instrumento explodir pelo mundo no século XX. Imagina só a cena. De um lado, a gente tem os instrumentos originais de Portugal, o tradicional cavaquinho e a braguinha. Do outro, a adaptação havaiana que estava prestes a nascer. Quando esses imigrantes começaram a tocar, o som super alegre, levinho e diferente chamou a atenção da população local na hora. Com o passar do tempo, os músicos havaianos abraçaram a novidade de vez e começaram a adaptar o instrumento para as próprias tradições musicais deles. E foi exatamente dessa mistura linda de culturas que o ukulele nasceu. Seção 2. Nasce a pulga saltadora. E olha, essa adaptação rendeu muito mais do que um som novo. Ela rendeu um nome que ia entrar para a história da música. A palavra ukulele na língua havaiana pode ser traduzida literalmente como pulga saltadora. É um nome no mínimo curioso, não é? Mas a teoria por trás dele é fascinante. A galera diz que esse apelido pegou por causa da velocidade absurda dos dedos dos músicos voando sobre as cordas, que pareciam pulgas pulando de um lado para o outro em um ritmo frenético. É uma imagem mental tão perfeita que o apelido simplesmente virou o nome oficial. Seção 3. O apoio real. Só que o instrumento não ficou restrito apenas às rodas folclóricas, não. Ele virou uma febre absoluta e chegou até os níveis mais altos da realeza. O grande responsável por isso foi o rei Kalakaua. Ele teve um papel fundamental na história porque simplesmente adorava a sonoridade e passou a incluir o ukulele de forma ativa nas apresentações e cerimônias oficiais da corte havaiana. Ao dar esse apoio de peso, o rei validou o instrumento, transformando ele num elemento nobre, respeitado e inseparável da identidade do Havaí. Seção 4. A anatomia do som. Mas por que será que o ukulele tem uma ressonância tão única e contagiante? Tudo tem a ver com a mecânica e a física por trás dele. Primeiro, o tamanho reduzido cria uma caixa de ressonância bem compacta. Segundo, o uso das 4 cordas que, na versão moderna que a gente conhece bem, costumam ser feitas de nylon. A junção desse corpinho pequeno com as cordas de nylon gera aquele som brilhante, suave e intensamente alegre. E tem um grande bônus nisso tudo. Por ter só 4 cordas, ele é considerado relativamente fácil para iniciantes pegarem os primeiros acordes, o que ajudou demais a popularizar o instrumento por aí. Com o tempo, a evolução musical gerou 4 tipos principais: o soprano, o concerto, o tenor e o barítono. Cada um desses modelos tem um tamanho físico único e, consequentemente, uma sonoridade um pouco diferente para se adaptar a qualquer estilo musical. O soprano, por exemplo, oferece aquele som bem agudinho e clássico, enquanto o barítono é bem maior e soa de um jeito muito mais profundo, quase chegando perto da vibração de um violão convencional. É uma família de instrumentos super versátil. Seção 5. Um fenômeno musical global. Com uma base tão sólida, a pulga saltadora estava pronta para dominar muito além do arquipélago. Durante o século XX, o ukulele começou a invadir os Estados Unidos e, num piscar de olhos, já estava espalhado pelo mundo todo. De repente, lá estava ele marcando presença no pop, no folk e compondo trilhas sonoras emocionantes de gigantescas produções do cinema. Por ser tão amigável e ter um timbre leve, ele permitiu que artistas do planeta inteiro transformassem melodias simples em músicas cheias de personalidade, de relaxamento e de pura emoção.
O que deixa a gente com uma grande reflexão. Como que um instrumento tão pequeno consegue carregar uma bagagem cultural e emocional tão pesada ao redor do globo? Essa jornada fantástica, saindo de Portugal, virando xodó da realeza havaiana e depois conquistando o planeta, é a prova viva do poder da mistura de culturas. Alguém já imaginou que esse pequeno notável possuía uma história tão rica e fascinante? Pois é. Se você curtiu mergulhar nessa história, não esquece de se inscrever no canal Operação Oculta, ativar as notificações e deixar o seu like. A gente continua juntos explorando as maiores curiosidades musicais e os grandes mistérios do universo sonoro. Até a próxima!